Reiniciei o celular, gente. Tava caindo toda hora. Lucas, peça para participar para a gente começar nosso papo viral. Vamos lá. Colegas da pós, colegas. Queridos, todo mundo com seu café aí, né? Vou dar um toquezinho aqui pro Lucas. E agora eu posso posicionar. E aí, Valéria, tranquilo? Tudo certo e por aí? Tá, tudo show. Não, eu tava entrando com o perfil do curso também. Acho que por isso tava caindo. Somos tão eficientes, né? Que estávamos fazendo a mesma coisa. Tranquilo. Agora já tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Agora tá dando um loading ali, mas eu tava assim. Agora Tá. sim, ok, essa posição aqui não favorece, né? Mas tudo bem. Vamos Tranquilo. então. Vamos oficialmente, então. Tá. Ladies and Já são 9h03, né? Acho que tá um horário bom. para começar. Então, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos ao nosso Café com Evolução de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre vírus, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre vírus, vamos super alertados de que isso não deve ser como um seminário, isso não deve ser como uma apresentação de tese ou dissertação. Então, vamos lá. O meu nome é Valéria, eu tenho diploma de Ciências Biológicas, eu me formei na UFSM. Depois eu fiz mestrado em Biodiversidade Animal lá na UFSM também. Tá? Eu trabalhei com elementos transponíveis nessa época, elementos transponíveis de drosófila, no Labdros. Depois disso, eu migrei para a parte de imunogenética humana. Tá? E a minha tese de doutorado foi com imunobiologia e imunogenética de desordens gestacionais e transtorno do espectro autista. Mas, concomitante a isso, eu sempre colaborei muito com os trabalhos sobre doenças infecciosas do laboratório de imunobiologia e imunogenética, que a gente vai falar lá no final, destacando alguns trabalhos recentes desse grupo.
Tá contigo, Lucas. Tranquilo. Tá, então, meu nome é Lucas Viscardi. A minha formação é como arqueólogo, me formei na Universidade Federal de Rio Grande. E aí depois eu gostava muito de genética, gostava muito de comportamento e acabei justamente conhecendo a Valéria e o pessoal do curso de evolução quando eu comecei o meu mestrado e depois segui o meu doutorado lá no PPGBM, o Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da URGS. E agora me encontro em Caxias do Sul, fazendo medicina, trabalhando com comportamento humano e algumas questões que foi do meu doutorado sobre características evolutivas de certos comportamentos e genética do comportamento. Acabei gostando da área da saúde e agora estou aqui como estudante de medicina, na UX. Muito bem. Então, antes de tu fazer, né, a introdução do tema, do título dessa review, eu queria convidar todo mundo que está aqui online com a gente para se despir. Para se despir daquela ideia de que as coisas em evolução têm uma vontade. Porque é o seguinte, gente, me incomoda um pouco quando eu vejo nas notícias da televisão, apesar de saber que é necessário, né, para alertar a população leiga, principalmente, mas me incomoda um pouco aquele jargão de que o vírus vem e ataca as nossas células. A gente tem que tomar muito cuidado para não atribuir para um capsídeo, né, para uma capa proteica com um material genético dentro, que é um vírus, vontade, tá? Quando a gente fala em evolução, a gente tem que se livrar dessas coisas. A gente tem que pensar que tudo são reações químicas, são reações bioquímicas acontecendo aleatoriamente, acontecendo ao acaso, e que de vez em quando geram, né, um desequilíbrio, que depois, quando a gente olha para trás, a gente vê isso como uma seleção natural atuando sobre alguma coisa, tá? Então, assim, só para esclarecer melhor, como que eu vejo essa questão dos vírus, né, infectando o nosso corpo como uma coisa química aleatória. Todo tempo a gente é bombardeado, né, nós somos expostos o tempo todo por vírus que estão no ambiente. Como a gente vai discutir depois, a gente vai ver que a gente está imerso num mundo viral. Só que o que acontece? Isso, né, quando um vírus encosta no nosso corpo, nas nossas células, nos receptores das nossas células, na maioria das vezes não acontece nada. Tá? De vez em quando, por acaso, uma proteína do capsídeo viral reage, né, de forma química com receptores das nossas células e conseguem, olha, eu atribuindo, né, vontades, mas de certa forma essa reação química que acontece com esse contato faz com que esse vírus, essa capa proteica, entre para as nossas células. Dentro das nossas células, esse material exógeno, né, vai gerar um desequilíbrio nas reações bioquímicas que estavam acontecendo de forma equilibrada naquele ambiente. E quando isso acontece, a gente tem resposta, né? Ação e reação. Então, Perfeito. as nossas células, elas vão responder a isso e uma dessas maneiras é recrutar todo, né, um aparato de defesa, que nada mais são do que cascatas de reações que vão acontecendo por causa de uma reação inicial. Então, é assim que a gente tem que ver a evolução. Coisas que acontecem e coisas que vão mudar o que já estava acontecendo. Exato. Acho que o ponto que tu pegou ele é muito importante porque a gente tem uma mania de falar sempre de evolução, de questões de seleção em cima de eventos mutacionais que são aleatórios, mas quando nós damos exemplos a gente costuma ser muito adaptacionista, né? E quando nós falamos do ponto de vista dos vírus e da história deles na nossa evolução, a gente sempre coloca eles como um indivíduo, um organismo que faz mal a nós, né? E que só nos traz problemas, enfim. E
esquecemos, às vezes, de discutir que ele tem um papel evolutivo muito importante, que a gente vai trazer alguns exemplos, e que, na verdade, a gente vai entrar justamente no tema da nossa live hoje, do título, né? Que é a gente perguntar se os vírus são ou não arquitetos da evolução, e depois comentar sobre essa questão do salto entre as espécies, né? O spillover, e com isso, ao longo da live, perceber que eles têm, na verdade, um papel não só importante na nossa espécie, mas como diversas outras espécies. Uh, e, enfim, isso abre eles, às vezes, como algumas pessoas gostam de dizer, podem inclusive ter nos ajudado em alguns momentos a enfrentar adversidades futuras, que no momento algo foi prejudicial, hoje, de repente, pode ser um caso interessante. Né? E benéfico, né? Uhum, exatamente isso. Pois é. Então, puxando esse gancho, né, de que a live ela vai ser dividida em duas partes, basicamente. Numa delas, nós vamos tentar explicar por que a gente sugeriu esse título de vírus sendo os arquitetos, né, da evolução. E por que isso? Porque quando a gente fala da presença, né, e da importância de sequências virais na evolução da nossa espécie, a gente lembra que 8% do nosso genoma ele é composto por sequências que foram derivadas de vírus, ou seja, vírus que nos infectaram no passado. Não nós, mas né, os nossos ancestrais, e que, de alguma forma, acabaram atingindo a linhagem germinativa de células e, dessa forma, puderam ser passados adiante. Tá? Então, 8% de todo o genoma, de todas as letrinhas que compõem o nosso genoma, A, C, T, G e as combinações dela, enfim, isso, né, contando a parte dos 3% do nosso genoma que viram proteína, né? O resto, há muito pouco tempo atrás, na verdade, era chamado de DNA lixo. E isso é uma coisa que eu gosto de chamar atenção, porque me incomoda um pouco esse termo DNA lixo, porque no inglês, né, essa parte do genoma que não era traduzida em proteína era chamada de junk DNA. Só que junk, né, se a gente for ver na tradução, o junk não é um lixo podre, né? O lixo podre, o resíduo é garbage. Junk é aquela coisa que tu deixa na garagem, né? Aquela bugiganga que volta e Uma meia hora tu pode usar, né? precisar. Exatamente. E quando a gente traduziu isso para DNA lixo, parece que a gente estava dizendo que tudo aquilo que não virava gene não prestava, né? Mas hoje, ainda bem, né, com o avanço da tecnologia, das pesquisas, enfim, a gente sabe que grande parte dessa porção do genoma que não vira gene, ela acaba sendo importantíssima, importantes regiões regulatórias, né, são sítios de metilação, enfim, são regiões que fazem a arquitetura 3D do nosso, né, da nossa cromatina. E, enfim, são regiões, sim, importantes. Se a gente ficar só com os 3% que é gene, a gente não sobrevive, a gente não se desenvolve. Então, dentro disso aí, a gente tem 8% de sequências virais. Né? E um exemplo desse 8% que virou algo útil são os chamados retrovírus endógenos. O que é isso? Retrovírus endógenos, tá? São genes que antes, né, eram retrovírus exógenos que nos infectaram nossos ancestrais, cujas sequências elas foram mantidas ao longo da evolução. Um exemplo bastante interessante E por também exemplo, perderam a característica infecciosa, né? Perderam, tipo... exatamente. Porque às vezes o A pessoal gente imagina que ele entrou e a qualquer momento ele pode voltar, né? Então, se reativar. Bom, sim, outras spoiler, coisas. né? Daqui a Spoilers. pouco a gente vai falar sobre casos maléficos, mas eu quero vamos começar pelo lado bom, né?
Um exemplo disso é o gene da sincitina 1, tá? Que é uma proteína, tá? É uma glicoproteína que ela é importante para a adesão da placenta no ambiente uterino. E se a gente for ver o gene que codifica essa proteína, é o gene ERVW1, ou seja, é um gene que é classificado como um retrovírus endógeno, ou seja, um gene hoje essencial para nós, mamíferos placentários. Antigamente foi um insulto, né? Foi uma coisa, foi uma infecção. Então, também presente em macacos do velho mundo, né, em outros primatas não humanos, exceto a sincitina 1, por exemplo. Ela não está presente em macacos do novo mundo, mas há cerca de 25 milhões de anos atrás, esse vírus nos infectou e hoje é um gene super importante para a nossa reprodução, principalmente. Sim. Mas não são só esses genes, né, Lucas? Sim, tem no caso da sincitina, é interessante que ela está associada justamente com a importância da adesão, né, na hora da formação do embrião lá. Então, se tu fizer um rato nocaute para o gene da sincitina 1, não é viável a formação do indivíduo. Então, isso é para te ver, então, um exemplo de um gene que ele tem a sua origem viral e que ele tem uma determinada importância para a nossa formação. E a questão é que, como é um gene carregado por um vírus, e o vírus ele tem essa, que a gente vai comentar mais tarde sobre a questão de saltar entre espécies, esse evento de inserção de um gene que está associado com formação de placenta, da família das sincitinas, ele ocorreu aos grupos da família sincitina 1 e 2 na linhagem dos primatas. Na linhagem dos roedores, ela tem uma origem independente, ou seja, teve uma outra infecção, que vai dar origem à sincitina A e B. Mas o mais legal de todos, porque são em torno de umas 10 diferentes, é que tem um lagarto, chamado lagarto mabuia, que também teve uma infecção dessas dos vírus na sua origem evolutiva, e é um lagarto, um exemplo de lagarto que tem placenta, que é um exemplo que a gente não comenta, obviamente, porque é uma característica de mamíferos placentários, como o próprio nome diz. Exato. Então é um lagartinho bem legal de quem quiser buscar, assim, bem simpático o bichinho. Mas um exemplo que a gente acabou cooptando, domesticando o vírus e utilizou depois eles como se fosse de uma forma como virasse o nosso aliado, como tu comentou, falar primeiro a parte boa desses vírus, desses retrovírus endógenos do nosso genoma, é um gene que a gente chama de HERV do grupo K. É o HERV, família HERV, K. Quem gosta da parte de oncologia e tal, sabe que o gene HERV está associado com alguns casos de teratomas, melomas e câncer do testículo. Então, há muito tempo, se imaginava que esse gene, na verdade, ele seria somente um problema para nós. Nós seríamos um exemplo somente de problema. Porque ele só é expresso no início da nossa embriogênese, ele para de ser expresso aí, e aí depois ele nunca mais é expresso. E quando a gente encontra o nível dele na sua expressão, quando vai fazer um teste, é quando a gente tem um indivíduo que está passando por um problema de tratamento de câncer de testículo, para se usar como um marcador, né? Exatamente. Só que o que se viu? Se viu, na verdade, que essa família ela tem uma propriedade de onde ela se insere, ela pode atenuar a expressão de um gene adjacente. E, curiosamente, um dos genes adjacentes que ele se encontra é um gene chamado IFTM1. Tá? O que a gente tem que saber desse gene? Porque o mesmo vai acontecer com outro gene chamado AIM2, tá? Com um outro, inclusive, retrovírus, da família dos MER. O que acontece é que esses dois casos, esses vírus gama retrovírus, que a gente chama, eles acabam, quando tu tem uma sinalização do interferon, eles aumentam a expressão desses genes, que vão acabar recrutando interleucinas de uma forma mais exorbitante, se não tivesse a presença desses retrovírus ali. E no caso da família do MER41, esse gene que ele estimula, que é o AIM2, é para, no caso, fechar
e evitar com que tu tenha a entrada de vírus. Então é algo que a gente nem... no caso, a gente tem um agente duplo no nosso genoma, né? A moral é essa, a gente tinha um vírus que em algum momento, de repente, causou alguma certa adversidade, ou quiçá nem fez mal algum, simplesmente adentrou no nosso genoma e acabou chegando numa linhagem germinativa e por isso foi passado adiante. Mas o mais legal é que tem outro gene que a gente comenta, que agora eu não me lembro exatamente qual família viral, enfim, porque senão a gente vai ficar falando vários aqui exemplos, mas é um que a gente fala que é do grupo da amilase, né? Porque a amilase, a gente está acostumado na nossa espécie... Oi? Ah, sim, que está presente na nossa saliva, né? Saliva e a pancreática. Exato. Só que a questão é que a amilase na saliva está presente no ancestral comum de glires, que seriam roedores e lagomorfas, né, que seriam os coelhos, e os primatas. E ela só está presente, ou seja, a gente só tem a produção de amilase na saliva por causa desse retrovíruso que se inseriu ali, né? Então, enfim, esses eventos aleatórios aí, né? Mas enfim, Valéria, graças a isso. Exatamente. Cada vez que tu cuspir a próxima vez, tu já sabe. Isso aí. Mas, Valéria, tu que sabe, tá super conhecedora assim, de uma questão de um vírus que é de uma adaptação nossa de extrema relevância para os tempos atuais, assim. O que tu podia me dizer que tem em comum entre falar de Vikings, HIV e os bebês chineses que foram editados lá em 2018? Bom, pois é. Vikings tu gosta bastante, tu entende mais que eu, Gosto. né? Mas enfim, quando a gente fala nesses três fatores, né? Vikings, a gente lembra de países nórdicos, a gente lembra de Europa, tá? A gente, lembrando disso, a gente fala muito sobre o surgimento de uma mutação, certo? Num gene chamado CCR5. É o gene CCR5. Mais especificamente, a mutação CCR5 delta 32 que conecta, né, esses três aspectos. Por que os vikings? Porque estudos, né, abordando a frequência alélica dessa mutação nesse gene, né, e populações em diferentes regiões do mundo mostraram que, essa é uma mutação de origem europeia, né? Se chama-se de uma variante que tem uma eurodescendência. E detectou-se que em populações de países nórdicos, essa população ela é muito mais frequente. E através de estudos de datação, acredita-se que essa mutação ela surgiu, né, na época dos vikings e inclusive foi espalhada pela Europa por eles, tá? Sim. Deixamos os vikings de lado. O que tem a ver com o HIV? O HIV, gente, descobriu-se que essa mutação, tá, que surgiu nessa época, depois, né, quando o HIV surgiu lá na década de 80, descobriu-se que pessoas que tinham essa mutação, as pessoas que tinham somente porque assim, lembrando, né, nós temos um par de alelos. Um que veio do pai, outro que veio da mãe. Às vezes a gente pode ter num cromossomo um gene que tem uma mutação e no outro cromossomo o gene ser selvagem. Então a gente fala em heterozigose. Quando nós temos os dois genes herdados mutados, a gente fala em homozigose. São iguais, né? Um homozigoto ele pode ser mutante ou ele pode ser um homozigoto selvagem, que é aquela pessoa que não tem a mutação no gene. Enfim, descobriu-se que as pessoas que tinham só uma dose, né, os heterozigotos para essa mutação nesse gene CCR5, elas progrediam mais lentamente para AIDS no caso de infecção por HIV. E as pessoas que tinham, né, essa mutação em dose dupla, ou seja, eram homozigotos, elas eram resistentes à infecção pelo HIV-1. E por que isso? Porque o CCR5, ele é um receptor de quimiocinas. O que é uma quimiocina, gente? Quimiocina é um tipo de citocina
A citocina é uma molécula, é uma substância que as células do sistema imune usam para se comunicar entre si. Tem uma infecção, liberam anticitocinas que vão chamar leucócitos para um sítio específico, basicamente. As quimiocinas, elas agem de uma forma diferente. Elas criam um gradiente de concentração, né, que é mais forte no local do insulto e vai diminuindo conforme a distância do local. Os leucócitos, eles vão percebendo, né, eles vão se ligando a essas citocinas que estão sendo expressas nas células e vão chegar até o sítio necessário, tá? Só que além disso, né, como que um vírus qualquer entra numa célula nossa? Como eu falei lá no começo, a gente tem que ter uma reação química que acontece entre o que o vírus tem por fora dele e o que as nossas células expressam. O HIV, gente, ou se ele fosse feito, né, por alguma entidade, Sim. ele seria um vírus perfeito, porque ele ataca justamente o sistema que é responsável evolutivamente, em última instância, age defendendo o nosso corpo de substâncias de fora, né? E o HIV, ele infecta justamente os leucócitos, que são as células que vão lutar contra essas infecções. E o HIV usa como um correceptor para entrar nos leucócitos justamente o CCR5. Só que essa mutação, que foi estabelecida lá na época dos vikings, tá? Ela causa no CCR5 uma conformação que impede que essa proteína seja sintetizada, saia do núcleo e vá parar na superfície da célula. Ou seja, uma pessoa que tem a mutação em heterozigose, ela vai ter, sei lá, praticamente a metade de CCR5 nas suas células. Uma pessoa que tem essa mutação em dose dupla, ela não vai ter CCR5 expresso em suas células. Se não tem CCR5 expresso em suas células, o HIV não consegue entrar. Por isso que a pessoa é imune ao HIV. E os bebês chineses que foram editados, né, que o cientista lá, o He, ele utilizou aquele sistema de CRISPR-Cas9, que muita da galera que está aí embaixo, eu sei que sabe, de fora e salteado sobre esse sistema, mas não é a ideia aqui. Enfim, ele usou essa técnica biotecnológica para editar as células essas células desses bebês, né? E tirou o CCR5. E qual foi a desculpa que ele usou? O pai tinha HIV, ele queria que as crianças fossem imunes ao HIV. Só que é o seguinte, não ter o CCR5 só é vantajoso no caso de HIV-1. Em outros casos também. Mas em algumas situações, como por exemplo, infecções por ébola, pelo vírus do oeste do Nilo, se tu não tem esse receptor expresso nas suas células, vai ter uma severidade muito maior da doença. Então, assim, em determinados contextos, tu não ter um componente no teu genoma é favorável, e em outras situações pode ser uma super desvantagem. Claro. Então, assim, dessa forma, a gente vê que os vírus, eles podem ser considerados arquitetos da evolução, porque não basta a presença da sequência dele ali, né? Não é que não basta, não só a presença de um vírus no genoma pode definir o destino, né, daquele portador. A presença de um vírus, vamos comparar como um tijolo, né, dentro de uma célula, pode definir que tipo de mutações ou que outros tijolos, né, como se fossem genes, vão se manter, que tipo de mutações vão ser mantidas numa população, que tipo de mutações vão ser eliminadas de uma população, e assim definir, né, ajudar a montar todo o background genético que a gente sabe que é diferente em diferentes populações. Sim. Só para o pessoal entender mais ou menos como é que... Porque a gente está falando justamente dessa mutação, mas o HIV é algo que é muito recente na nossa população, se nós formos ver, né? Faz mais ou menos uns 60 anos atrás que nós tivemos o início de
uma maior presença do vírus a nível global, né? Que, enfim, tem todo um contexto do porquê que isso acabou acontecendo, um contato maior com os primatas, que a gente vai também, com os chimpanzés, que a gente vai abordar isso. Mas imaginando o contexto com que esse gene foi selecionado, o CCR5 delta 32, a gente, quando faz a datação do gene, que ele fica lá entre 2.900 anos atrás e 700 anos atrás, e faz essa associação com os vikings, de que eles vão aumentar a frequência alélica pelas suas dispersões e as invasões na Escandinávia, espalhando para a Rússia, Islândia, entre os anos 1000 e 1200, a seleção, na verdade, provavelmente se deu num contexto de que o mesmo CCR5 receptor que o HIV utiliza para adentrar na célula é o mesmo que da varíola. E a varíola a gente sabe, quando a gente pega a múmia do Ramsés V, que é de 1149, mais ou menos, antes de Cristo, a gente já encontra, dentro de alguns tecidos que está infectado, vai fazer a análise genética, a gente já encontra a presença da varíola ali. Então, é um vírus que está presente há muito tempo em contexto com a evolução humana, né, em contexto com a nossa espécie mesmo, Homo sapiens, né, a nível de grandes sociedades, e que a gente consegue compreender por que teve um aumento da frequência alélica dele, né, devido à tolerância, provavelmente, à varíola, e como tu comentou que não é em todos os contextos que essa mutação é benéfica, os alelos vão passando, alterando sua frequência, até que a gente tem uma determinada frequência hoje na população, que é em torno de 1%, né, com uma maior frequência nos suíços, se não me engano, né, e que os heterozigotos chegam mais ou menos a uns 15% em países ali da região do norte da Europa, né, 15% não do homozigoto, só o alelo ali presente, um pouquinho ali. Isso, exatamente. Mas vendo então desse ponto de vista, a gente praticamente está o tempo todo em contato com os vírus, a gente respira os vírus, e se começar a buscar em tudo que é lugar onde que esses vírus se encontram, tem exemplos muito legais de se dar, que é, no caso, o nome da caverna é Caverna de Cristal, ela está presente no México, e tem algumas termófilas próximas ali, então tem altas temperaturas, então as pessoas, quando vão lá fazer alguns trabalhos, os geólogos, enfim, vão fazer alguns trabalhos, tem que botar um equipamento por dois motivos, um pela temperatura e outro pela quantidade de vírus que tem na caverna. Tá? Essa caverna, quando tu pega uma colher de sopa, numa colher de sopa que tu faz na amostra daquela caverna, dos cristais que tem ali, tem 200 milhões de vírus presentes nessa amostra. E se a gente for a nível do oceano, já para uma coisa mais próxima, nós não precisar viajar para o México, apesar que isso pode ser um bom motivo para viajar, tu vai pegar uma amostra e tu vai ter... Não agora, exatamente, agora não. Mas a questão é que se tu for pegar uma amostra no oceano agora com a mesma colher de sopa que tu vai fazer essa amostra lá no México, tu vai ver que tu tem 1 bilhão de vírus presente nessa colher de sopa. Obviamente, eles não têm a capacidade de nos causar um mal que nem os que nós já temos um conhecimento que são, justamente, utilizam a nossa espécie como hospedeira, né? Que usam a nossa espécie como um reservatório para multiplicar, né? Então, todo mundo gosta de fazer comparações, né? Se a gente conseguisse empilhar todos os vírus que são presentes, que a gente conhece, a gente chegaria a uma distância que tu conseguiria imaginar, tipo, se a gente vai até a Lua, se a gente vai até outro planeta, então o alcance que a gente chega é de 100 milhões de anos-luz. Isso é uma distância suficiente de empilhar para ultrapassar a nossa galáxia. Então é algo muito legal. É bastante, né? É bastante. Então é uma coisa muito bacana. E o mais assustador disso é que todo dia os vírus são responsáveis por eliminar metade das bactérias presentes no oceano. E o que acontece é que, pela composição da camada lipídica dessas bactérias, o que acontece é que vai ter uma deposição de carbono em várias camadas do oceano, na camada mais profunda até a camada mais superficial. E com essa presença do carbono no oceano, a gente vai saber que tem um limite também do que o oceano pode absorver de CO2 presente na atmosfera. Então, de alguma forma, hoje, que a gente ainda não sabe se é para maiores ou menores temperaturas, os vírus também estão influenciando
na nossa, enfim, no nosso clima, no nosso ambiente que a gente tem hoje. Então é uma coisa que Exato. eles estão presentes em todo o tempo, eles fazem parte do equilíbrio desse nosso planeta, né? A gente, como humano, gosta muito de destacar o nosso papel como um influenciador de ambiente, enfim, mas o que nós temos uma infinidade de organismos presentes que controlam isso. Exato. Então Eu só é quero muito legal. fazer um parêntese que tu falou do oceano e agora eu lembrei de uma palestra que eu vi do professor Uhum, Fernando Spilk da Fevale, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia atualmente. Enfim, o uhum, grupo dele mediu por qPCR a quantidade de vírus que existia nas ondas do mar, tá? uhum, Em porções um pouquinho mais profundas e nas gotículas das ondas. E eles mostraram que nas gotículas das ondas tu tem uma presença muito maior desse vírus do que se tu pegar, né, uma amostra do uhum. corpo d'água. E tipo, se tu for pensar, vai muito ao encontro dessa ideia de liberação de oxigênio e também facilita com que eles consigam, né, infectar coisas que estão na beira da praia. Aham. Evolutivamente, eles foram selecionados para ficar na crista da onda. E outra coisa muito interessante foi um estudo, porque assim, ó, muitos cientistas eles ficavam intrigados com a semelhança ou até por que vírus, diferentes vírus, né, idênticos, eram encontrados em diferentes partes do globo em ecossistemas totalmente distintos. Aí olha o que os caras fizeram. Eles foram até a trogosfera, pegaram amostras e identificaram uma presença massiva de vírus. Então, o que acontece? Esses vírus que ficam, né, em determinadas camadas da atmosfera, eles acabam sendo levados por ventos, né, por movimentos de massas de ar e chuvas até um determinado lugar e acabam sendo identificados nesses determinados lugares. Então a gente vê aí, ó, que a dinâmica climática ela tem uma influência total sobre a quantidade, sobre o viroma de um determinado ecossistema. E se a gente mexer nisso, a gente pode mexer, né? É muito sério se tu pensar em pegar um bolo de vírus que não era para estar no ecossistema, tu colocar lá. Uhum. Pode ter um Exatamente. equilíbrio que começa na bactéria e tu não sabe onde vai parar depois. Sim, total. Não, e tu Exatamente. falou disso, uma das coisas legais também para falar, que a gente deu exemplos na nossa espécie de humanos, né, de inserções dos vírus, mas nesse exato momento, pelo menos eu estava acompanhando uma palestra do Carl Zimmer, e ele comenta de que aproximadamente 10% do oxigênio presente nos oceanos, ele tem uma origem viral, na verdade. Que seria o quê? A gente sabe que as Tá, cianobactérias são peraí. responsáveis. Isso aí, tu tem que explicar. Vírus faz fotossíntese? Sim, 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 sim. A questão toda é o seguinte, é que a gente tem as cianobactérias, né? Então, no momento que um vírus ele acaba infectando uma cianobactéria, ele pode acabar, no caso, quando ele termina o seu processo do ciclo dentro dessa bactéria, por processo de transdução, ao liberar dessa cianobactéria, levar genes que estão associados com a fotossíntese para uma outra bactéria, que até então não tinha esse complexo fotossintético, para poder fazer a fotossíntese e acabar produzindo o oxigênio como uma das coisas. Ou seja, em 24 horas. Ele funciona como um vetor Exato. desses genes. Muito interessante. Né? Então ele praticamente é um biotecnólogo da natureza, né? Ele fica fazendo. Exatamente. Né? Engenharia genética. In Né? natura. Exatamente. Então acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né, e começar a falar da segunda parte, que é a definição do spillover, Val. Né? Spillover. Muito Uhum, bem. Antes de definir o que é spillover, eu quero fazer aqui uma propaganda de um artigo de revisão
de acesso livre, tá? Vocês podem pedir o gene, O o artigo. link para vocês baixarem um artigo depois. A gente manda com o maior prazer do mundo. Mas, enfim, o grupo de pesquisa liderado, né, pelo professor José Arthur, do Laboratório de Imunobiologia e Imunogenética da URGS, eles publicaram um artigo de revisão que exemplifica perfeitamente como que o desmatamento, e nesse caso, né, o artigo trata sobre o desmatamento da Amazônia, pode contribuir para a emergência de novas infecções. O artigo não fala só de infecções virais, tá? Ele traz outros exemplos de patógenos, mas os vírus estão presentes lá também. Então, o artigo ele é de primeira autoria do meu ex-colega de doutorado, Joel, e uma das questões básicas desse artigo é a definição de spillover. O que é o spillover? É o salto de patógenos. Como que a gente define, né, quando um patógeno que infecta uma espécie, de repente, infecta outra espécie? Eu acho que vocês já ouviram por aí, né, alguns exemplos, como é o caso do influenza, né? Por exemplo, H1N1 é uma combinação de influenza humano, de suíno e de aves, né? E daqui a pouco mais, a gente vai, começando por um exemplo de vírus muito clássico, né? Tentar entender como que o spillover ocorre e o que a gente pode fazer ou pode não fazer para o spillover acontecer. Então, é importante definir. Quando a gente falar em spillover, significa o quê? Um patógeno saiu de uma espécie e passou a infectar uma outra espécie. Uhum. Sim, exato. A questão toda é que a gente está lidando com um número de variáveis que é a proximidade da espécie, taxa de mutação do vírus, tamanho do próprio vírus, né, o sistema imune da própria espécie e tempo de convivência. Tempo de convivência dessas espécies é muito importante. Importante intensidade dessas interações. Exatamente. Se a gente for pegar, eu não sei a datação exata do H1N1, a origem mesmo do vírus, mas enfim, como eles têm a origem suína e aviária, enfim, a gente pode pegar as datações da domesticação desses organismos, que vão mais ou menos há 8 mil anos atrás, e ver a evolução disso. Mas o curioso é que a gente tem um exemplo muito clássico, que foi muito rápido e já comentado aqui na live, é da questão do HIV. O HIV em questão de entre 50 e 70 anos, simplesmente por um problema de sociodemográfico que a gente tem na África Central, com o desmatamento e caça de chimpanzés, problemas sociais, né? Como o chimpanzé é uma espécie muito próxima da nossa, um vírus que está adaptado a esse tipo de espécie, a chance dele ter uma mutação... Oi, desculpa, que era? Nós é o HIV e eles eram o CIV, né? E sim, exato. Então, a questão é que uma mudança muito sutil, por sermos uma espécie próxima, pode fazer com que esse vírus acabe se adaptando a nós ou infectando a gente, que foi o caso do HIV. Né? Então, ou seja, tu permitir que exista uma situação favorável para a propagação do vírus é muito arriscado. Né? Tem vários outros exemplos para a gente poder falar, enfim. O que eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito legal, porque eu gosto do Neandertal, inclusive tem o crânio de Neandertal aqui atrás. Réplica? Réplica. Não é roubado de museu, né? Não tem nada assim. Mas a questão é que é a origem do HPV 16, que é o tipo A que está mais associado com câncer de colo uterino, é o mais... ele tem origem do Neandertal. Então, no momento que a gente tem a mistura das duas espécies, né, o encontro dessas duas espécies ao largo de 100 a 40 mil anos atrás, né, que o Neandertal é muito mais próximo da nossa espécie do que o chimpanzé, esse vírus acabou fazendo parte da nossa espécie também. Né? Exato. Então, claro que isso é uma questão de convivência, né? Exato. É importante destacar que é o seguinte, não é só porque a gente cruzava, né, por macaco, que a gente teve esse contato.
existem situações como, por exemplo, caçadores, né? Nessa região da África, foi onde hoje é a República Democrática do Congo que surgiu, né, um HIV, existia muita caça de macacos para alimentação humana. Então, os caçadores, ao manipularem, né, a carne desses animais, o sangue desses animais, as vísceras desses animais, aumentou exponencialmente, né, o risco e a exposição deles, né, a sangue, a tecido fresco, desses bichos. Então, dessa forma, a gente entrou em contato com os patógenos dessas espécies. Lembrando que, muito provavelmente, muitos outros vírus, né, entraram em contato com a nossa espécie. Só que nenhum tinha todas, né, aquele conjunto de características necessárias para se tornar uma pandemia. Por exemplo, quando a gente fala... existe o risco de um patógeno saltar de uma espécie para outra. No caso, o HIV saltou de símios para humanos, tá? Só que por que algumas doenças se tornam pandemias e outras não se tornam pandemias? Porque alguns vírus, né, ou alguns patógenos, eles têm a capacidade de infectarem a gente e, além disso, eles acabam sendo transmitidos de humano para humano. Quando isso acontece, gente, é quarentena, sabe? Não tem como fugir disso. E foi o que aconteceu recentemente, de uma forma rápida. Um vírus respiratório, enfim, a gente fala, a gente espirra e a gente infecta quem está até 6 metros da gente. É uma estratégia muito recompensada evolutivamente, né? Se a gente for falar nisso. Mas assim, como que um animal que tem um vírus ou um outro patógeno pode ser considerado um risco, né, de ser um reservatório de doenças, de infecções futuras? Qualquer animal pode ter essa característica, será? Basta um bicho ter um monte de patógeno em ser hospedeiro de um monte de patógeno para ser um risco para a gente? Não, né? Como tu falou anteriormente, tem a questão da proximidade genética. Sim, para pular a barreira das espécies, ela tem que ser mais próximas, né? Exato. Uma coisa muito interessante da gente comentar é o caso dos morcegos, né? Os morcegos, ok, eles são mamíferos, né? Eles estão perto da gente. Mas por que eles são tão interessantes assim em termos de portarem patógenos que podem oferecer risco? É que os morcegos, eles, primeiro, né, eles são mamíferos e eles voam. Eles conseguem atingir uma diversidade de ambientes, dessa forma se expor, né, a diferentes patógenos. Além disso, eles têm um sistema imune extremamente eficiente. Se eles conseguem lidar bem com diferentes infecções, quer dizer que eles conseguem acumular diferentes patógenos, né? E ficar muito bem, obrigado. Um exemplo clássico disso, esquecendo a China um pouco, é o caso da raiva, né? Que é um vírus que é super importante em termos de saúde pública hoje. Sim. E veio deles também. Essa questão que tu falou de por ser justamente um voador, né, que consegue ter uma abrangência de território maior, a gente lembra das aves migratórias que estão justamente associadas com algumas formas de gripe que a gente conhece, né? Exatamente. E então, se tu for pegar o cisne, que foi um exemplo dessas misturas que a gente teve do surto de 2009, que é a mistura de uma das partes dos vírus com a suína, que tu comentou, é a suína, humana, de aves do norte da Europa, e ainda do cisne, né? Então, o que acontece, tipo, esse caso foi um caso excepcional, mas normalmente os vírus que estão presentes em aves, eles têm sim o risco de causar um dano. O morcego tem mais parte de baixo. Eu tenho o risco, né, claro, de causar
algum dano. Só que o que acontece? O tipo de tropismo que tem os vírus que normalmente se desenvolvem nas aves, eles acabam utilizando o açúcar, o ácido siálico, que está mais presente no nosso trato respiratório, mais vias aéreas inferiores, que seria o pulmão e a traqueia ali. Então, quando ele chega no nosso sistema, ele infecta a nossa espécie, mas quando nós começamos a fazer uma fase de proliferar ela, a fase proliferativa do vírus, ela não consegue migrar muito para a via aérea superior. E por isso é mais difícil um humano transmitir para o outro uma questão de gripe aviária do que os casos que a gente estava falando antes. Mas isso não diminui a importância que tem da convivência em muito tempo com essas espécies, né? E o potencial delas de dispersar esses vírus, né? Exatamente. E Mas se a assim, gente for ó, pegar um vírus muito que está presente em algumas hortaliças nossas aqui, que é um vírus que ele infecta, ele infecta uma lagarta e ele faz com que a lagarta tenha ela acaba comendo mais, assim, a lagarta, eu estou tentando me lembrar do nome do vírus. baculu. Acho que o nome acho que é bacula. Isso, bacula, o vírus. E aí, depois que ela termina esse ciclo, ela faz com que a lagarta suba acima dessas hortaliças ali, fique num nível mais elevado. E aí ela induz a produção de enzimas que vão digerir, fazendo com que a lagarta exploda e se espalha por cima daquelas hortaliças esse monte de vírus aí. E a gente, enfim, eventualmente come isso. O ciclo também, né? Exato. Exatamente. Isso é muito importante. Ainda bem que tu falou isso, porque eu nem tinha pensado em falar. Mas a gente fala muito em microbioma, né? Microbioma, microbioma, microbioma. Só que para nossa saúde, a gente não pode esquecer que a gente também tem um viroma, né? Na nossa pele, no nosso intestino, nos nossos órgãos. Nós não temos só o conjunto de bactérias que interagem com a gente. Também tem o viroma, isso pode responder muitas questões de saúde que estão sendo investigadas hoje, né? E assim, eu também queria comentar, né, para dar uma esclarecida aí, por que que surge tanta coisa na China, né? Gente, a gente tem que pensar assim, ó, quais são as condições para o salto de patógeno? Tem que ter contato entre humanos e animais. Ok, tu tem muito frigorífico lá. Tem muito, né, frigorífico de aves, eu não sei se é esse o nome, abatedouros, né, tanto de porcos, tanto de aves. Além disso, tu tem as aves migratórias, que não escolhem, que a gente não controla por onde elas vão passar e que vírus elas vão pegar. E além disso, tu tem muita gente na China. Um terço da E, população, né? exato, se o vírus, né, adquire a capacidade de ser transmitido entre humanos, isso acontece muito rápido. Então, assim, não, galera, os chineses, eles não querem produzir uma doença para ganhar mais dinheiro, sabe? Simplesmente eles têm muita gente lá e acontece, as coisas acontecem, mas onde tem mais volume de coisas para acontecer. Então é por aí. Tu tem as... E não existe falta de aviso, né? Não existe falta de aviso. Os cientistas falaram, olha, e até uma coisa que a gente vai deixar, né, pro fechamento aí, mas cara, desde 2002, quando teve uma epidemia do SARS lá, e eles identificaram, viram que também tinha uma origem de o nome é Paul Crivet, que era a origem na época do animal que eles estavam comendo com grande frequência. Depois tiveram avisos em 2005, 2007, 2013. Enfim, 2016 teve vários avisos dizendo, olha, essas condições não são, na verdade essas condições só são adequadas para criar um próximo surto. Exato. Eu quero mostrar aqui para você, a gente pode mandar depois também, esse artigo aqui, ó. Esse Tá artigo... espelhado. Tá. Mas enfim, Uhum. ele foi publicado no Brazilian Journal of Infectious Disease em 2018, saiu online. E o título dele é assim, ó, How to detect new viral outbreaks or epidemics. Então, como se Uhum. detectar? Agir na vigilância. A gente não fazia isso.
A gente não prestava atenção nas coisas que poderiam estar na iminência de acontecer. E hoje a gente está pagando um preço muito caro por deixar, né, a ciência atirada, por deixar o sistema de saúde atirado. Então, de uma hora para outra, a gente gasta muito em termos econômicos por não prestar atenção nessa dinâmica de surgimento de novas epidemias. No caso, a gente está falando de epidemias virais, né? Mas podia ser por qualquer outro patógeno. Exato, né? A ciência às vezes perguntam, né? A gente está acostumado a falarem, por que que tem que ficar estudando morcego, ficar estudando roedor? O que que vocês fazem lá na pesquisa? Né? Gostam muito de questionar o que que a gente está fazendo. Exatamente. Para que serve esse teu trabalho? Para que serve esse teu doutorado aí? Né? Tá aí. E é exatamente isso. Se não tivesse esses estudos, a gente conheceria muito menos esses vírus, a origem desses vírus, qual seriam o impacto que eles teriam. Não teriam esses avisos que ocorreram, né, porque houve avisos com as publicações, enfim, se leram, se não leram, aí já são outras questões, mas as publicações a gente vê que elas estão acontecendo. Né, e só para ter uma dimensão, esse vírus, de quanto que esse vírus está crescendo, que se a gente for pegar de dezembro até agora, a gente já consegue diferenciar o vírus em 3 grandes grupos, em A, B e C. Né? Sendo que a gente tem o tipo C, que é mais... Exato, exatamente. Né? Que se a gente for pegar o grupo C majoritariamente europeu e o B do leste da África, né? Do leste da Ásia, desculpa. Então, ou seja, nesse pouco tempo que a gente tem, né, de meses, o vírus já conseguiu ter uma diferenciação filogenética, né, geográfica já. Então, é interessante ver, porque o vírus, dentro dessas variáveis que a gente estava falando, um dos fatores que também faz com que tenha aumento exponencial da possibilidade de mutações novas ocorrerem é o número de infectados e a resposta do sistema imune sobre esses infectados. Exatamente. Então, se nós temos uma seleção do nosso organismo baixa sobre ele, né, isso faz com que ele tenha oportunidade maior. Então, o número de infectados, além de ser, obviamente, porque a gente não quer ter que a nossa população seja dizimada, mas mesmo as pessoas que não vão ter uma fatalidade, elas estão sendo reserva para que esse vírus possa mutar, porque quanto mais pessoas eles infectarem, mesmo que sem as grandes comorbidades, vai facilitar com que esse vírus possa, quiçá, ter que, enfim, que o impacto dele acabe sendo maior. A gente não sabe, enfim, definidamente o impacto certo, Isso pode mas aumenta as chances, né? as chances da gente conseguir uma medicação, as chances da gente conseguir uma vacina, né? Então, assim, tu tendo cepas diferentes capazes de infectar, já mostra que tu tem cepas diferentes em backgrounds genéticos populacionais diferentes, o que vai tornando muito mais complexo, né, de se entender a dinâmica de uma Uhum. doença. E isso acaba se tornando um desafio ainda maior. Como disse o professor Biologiba ali embaixo, a gente tem que parar de achar que ciência é um gasto, né? Isso é uma das maiores burrices. Como tu falou agora há pouco, se a gente não tivesse toda essa gama de estudos em ciência básica, nós teríamos que ter começado a fazer tudo isso agora, para daqui a 15 anos entender, né, como que um vírus se comporta e pensar nas alternativas que hoje a gente já está pensando. Ou seja, nós engatinhamos, né, aqui no Brasil, por exemplo, tirando o leite de pedra para fazer ciência,